O nome de Deus seja glorificado, exaltado, enaltecido nessa tarde abençoada de hoje, amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Cordeiro que é vivo e digno de honra e louvor e glória, amém? Glória seja dada ao nome do nosso Senhor, que é o nosso Salvador, Pai eterno, glorificado, né? Aqui nas nossas vidas. Que a palavra, a mensagem, a revelação possa proteger, blindar, abençoar a vida de vocês, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, que Deus ele venha entregar aquilo que cada um aqui precisa receber, entender. Em nome de Jesus. Boa tarde. Se estiver entrando, vai deixando a sua curtida, por favor, tá? Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Oi, Hélio, tudo bom? Como é que você tá? Fátima Marchon, Edna. Boa tarde, Deus abençoe. Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Essa cadeira já deu o que tinha que dar. Amém, pessoal? Oi, Ailton, Raquel. Deus abençoe, Edna. Boa tarde. Deus abençoe. Giovana. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Shirley, a paz, boa tarde. Paulina. Amém, pessoal. Maria Glória. Deus abençoe, Deus abençoe. Pessoal, você que está entrando aí, vai falando comigo, tá bom? Vai falando comigo aí. Tá? Vai mostrando aí que você está viva, que você está vivo, tá bom? Para mim poder te cumprimentar, tá? Em nome de Jesus, amém? Hélio tá na área também. Deus abençoe, boa tarde. Amém, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Oi, Fátima, tô aqui. Como é que você tá? Você tá tudo bem? Você, Fátima? Eu acredito em um céu que não para de se mexer. Eu acredito em um céu que não para, né? De se movimentar, pessoal. Eu acredito em um céu, tá? Que não para de se movimentar, que não para, tá? De estar com os olhos apontados e atentos na nossa direção. Eu acredito firmemente nisso, tá? O mundo espiritual, ele é real. Tem gente que brinca, né? E leva a vida como se a vida fosse algo normal. As coisas não são tão normais como a gente imagina, tá? As coisas não são nada normais, tá, pessoal? As coisas não são normais a partir do momento em que existem coisas espirituais, a partir do momento em que existe um plano espiritual. E eu quero falar para alguém que está aqui me assistindo agora nessa live, em nome do Senhor Jesus, tá? Que Deus, ele existe, tá? Para resolver coisas aí anormais da vida da gente, tá? Deus, ele existe, tá? Para visitar, abençoar, né? A vida de todos nós, né? Dentro da plenitude, né? Do sobrenatural, que o céu tem o poder para fazer isso, né? E quando eu digo que o céu ele está em movimento, ele está em constante movimento, tá, pessoal? O céu está em constante movimento, tá? Para trabalhar ao favor do povo dele, tá? Para trabalhar a favor, né, da vida de pessoas que têm, de alguma maneira, demonstrado para o reino de Deus, né, que a única dependência que ela tem é única e exclusivamente de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Só você, junto com Deus, tem o poder de mudar a sua vida, seu decreto, seu destino. É só você, pessoal. Só. Quando a pessoa entender, tá, que é só ela, junto com Deus, para ela mudar o decreto, o destino dela, as coisas vão começar a acontecer.
As coisas vão começar a acontecer. Deus está falando com pessoas nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, que os céus estão mais uma vez se abrindo, tá? Para que provisões e portas estejam abertas para alguém aqui hoje. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus, né? Quando o céu se move, né? Quando o céu se move, quando a mão de Deus ele se move, né? A terra ela também responde. Glórias a Deus, aleluia, tá? Quando o céu ele se move, a terra ela também responde. E Deus está falando para alguém aqui hoje, nessa tarde, tá? Que algo na terra vai ter resposta. Algo na terra vai acontecer. Algo na terra, presta atenção, quando o céu, tá? Quando o céu se abre, quando o céu se move, tá? A terra e as coisas que existem nela também respondem. Eu acredito no tempo do agir de Deus sobre a história de alguém aqui hoje. Eu acredito no tempo do agir de Deus sobre vidas de pessoas aqui hoje. Tá entendendo? Já liberou ali, o apóstolo? Não tá aparecendo não, tá? Você liberou ali não, tá? Tá entendendo, pessoal, em nome do Senhor Jesus? Então, Deus está falando com pessoas, tá? Nessa live de hoje, tá? É temporada, tá? Que Deus está quebrando barreiras e trazendo um novo tempo para você. É uma temporada em que Deus está... É uma temporada em que Deus está... eu só estou vendo um ali, né? É uma temporada em que Deus está quebrando barreiras. Depois eu vejo isso, tá, apóstolo? Ah, tá. Entendi. É uma temporada em que Deus está quebrando barreiras e trazendo um novo tempo para pessoas aqui. Tá entendendo, pessoal? Tá compreendendo? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, tá? A palavra de Deus, pessoal, ela vai nos trazer a lembrança de um tempo muito dificultoso. Eu não sei nem se eu uso a palavra tempo dificultoso, mas um momento muito difícil, né? Em que Noemi, ela passou, tá, pessoal? Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Às vezes nós reclamamos de tanta coisa na nossa vida, né? Coisas que não acontecem, coisas que não deram certo, né? E eu vou falar uma coisa, a gente tem que dar graças a Deus, porque tem gente que está passando o triplo do pior do que a gente está enfrentando. Enquanto muitas das vezes a gente reclama de coisas da vida da gente, pessoal, tem pessoas enfrentando 30 vezes pior do que a gente está. Entendeu, pessoal? 30 vezes pior do que a gente está enfrentando. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Deus, ele é verdadeiramente pela nossa vida. Entendeu? Ele é pela nossa vida porque ele não permite que o pior aconteça. Eu estou falando de pessoas que estão vivendo o pior. Estou falando de pessoas que estão vivendo uma lástima. Estou falando de pessoas que estão vivendo dias sem fim. Eu estou falando de pessoas, pessoal, que estão vivendo coisas na vida dela. Tá entendendo? Tá entendendo, pessoal? Que ela não desejaria isso para o pior inimigo. Para o pior inimigo. E Deus está falando com pessoas aqui nessa live de hoje, tá? Que não é para você, tá? Turbar o teu coração, tá? Porque o céu sempre se manifesta e se move para fazer algo na terra reagir, te encontrar e te abençoar. Tá compreendendo? Em nome do Senhor Jesus. Noemi, ela teve uma vida muito, muito difícil, né? Noemi de Ruth, né? Uma mulher que preparou todo o caminho, todo o trajeto, toda a história dela. Uma mulher que quem olhava para a vida dela, achava a vida dela pronta, né? Achava a vida dela preparada, né? Mas tudo que ela preparou, né? Tudo que ela fez na vida dela, foi tudo pro ralo, foi tudo por água abaixo. Sabe, eu estou falando com alguém aqui nesta live de hoje, em nome do Senhor Jesus, que você preparou tudo direitinho, entendeu? Você fez tudo conforme
o que você deveria, ou você fez tudo conforme você deveria ter feito. Você não fez de uma maneira diferente, você fez do jeito que precisava ser feito. Mas mesmo você fazendo do jeito que você fez, as coisas deram tudo errado. Tá entendendo? As coisas deram tudo errado. Eu estou falando com pessoas aqui nessa live de hoje, tá entendendo? Que você se perdeu no tempo. Depois que isso aconteceu, você acabou se perdendo no tempo, entendeu? E por que você se perdeu no tempo? Porque você falou, meu pai, eu fiz tudo conforme, né? Fui orientada, eu fiz tudo conforme eu aprendi, né? Eu fiz tudo conforme precisou ser feito, tá entendendo? E ainda, né? Ainda assim eu não vi, não enxerguei, né? A solução que eu precisava. Deus está falando com pessoas, tá? Deus está falando com pessoas nessa live de hoje em nome do Senhor Jesus. O céu ainda continua em movimento. O céu ainda continua em movimento. Tá entendendo em nome do Senhor Jesus? Noemi, pessoal, você sabe que ela tinha uma família, ela tinha uma história, ela estava com tudo pronto, mas um vento forte bateu dentro daquela casa e varreu tudo. O vento forte bateu dentro daquela casa, varreu a saúde, varreu as finanças, varreu a paz, varreu, presta atenção, varreu tudo. Eu estou falando com alguém que está aqui, tá? Eu estou falando com alguém, né, que está aqui assistindo essa live, e um vento forte entrou em determinadas áreas da tua vida, tá entendendo? E de uma maneira avassaladora, tirando tudo, absolutamente tudo do lugar. E eu estou falando com pessoas que até hoje você está tendo o trabalho de ter que colocar cada coisa no lugar certo. O vento, presta atenção, veio um vento, pessoal, que destelhou toda a casa, toda a estrutura familiar de Noemi. Deus que me perdoe, está repreendido. Tá entendendo? O vento que veio destelhou toda a estrutura familiar de Noemi. Eu estou falando com alguém aqui, tá? Que eu não sei se você já passou, não sei se você esteja passando por esse vento. Que vento é esse? Um vento que vem, pessoal, que a gente não quer, que a gente não espera, mas que pode acontecer. Na casa, na vida e na família de qualquer um. Tá entendendo? Será que ela estava preparada para recomeçar? Será que ela estava preparada para viver uma nova história? Será que ela estava preparada para novamente se reerguer? Eu estou falando com pessoas aqui nessa live que você diz aquilo. Estou falando com alguém que está aqui nesta live que você, nas suas orações, você fala para Deus, Deus, eu não estava preparada para aquele dia, para ter ouvido, visto aquilo ali, para ter acontecido aquilo comigo. Eu estou falando com pessoas nesta live de hoje, ouça, presta atenção, que você diz, eu não estava preparado, eu não estava preparada para ter passado por isso, para ter assistido isso. Deus está falando com pessoas aqui, tá? Em nome do Senhor Jesus. Não fica com medo da mudança, porque o Deus que está te guiando, o Deus que está preparando, tá? Ele prepara para você para um nível muito mais acima e um nível maior. Deus está me falando nessa live de hoje da palavra mudança, tá? Palavra mudança. Deus está falando. Nós temos que muitas das vezes se adequar a isso, se adequar a essa palavra. Tá entendendo, pessoal, nas nossas vidas? Muitas das vezes essa palavra ela vai precisar ter que entrar em ação. A palavra mudança. Entendeu? E todas as vezes, pessoal, que nós falamos da palavra mudança, a palavra mudança ela traz um certo desconforto, porque a gente não sabe o que essa palavra ela vai nos apresentar de verdade. Nós imaginamos, mas não temos certeza. E Deus está falando para alguém, tá? Nessa live de hoje aqui. Deus está falando para alguém, tá? Nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Se prepare, porque a mudança vai ser grande, tá? Se prepare, porque a mudança vai ser grande.
Tá entendendo em nome do Senhor Jesus? E que mudança é essa? Tem pessoas que estão aqui, Deus manda dizer para você, tá? Você não vai ficar onde você está morando. Você não... E tem pessoas que você está me ouvindo e a casa é própria. Você não vai ficar aí. Deus não quer você aí. Tem alguém que está nesta live e você insiste a estar aonde você está. A casa é própria. E Deus manda dizer, aí não é mais o seu lugar, eu vou tirar você daí. Porque para você viver e ter novas oportunidades, um novo tempo, não poderá ser nesse local, não poderá ser aí onde você está. Deus está falando para alguém, tá? É tempo do sopro de Deus. É tempo de Deus soprar, tá? E levar você para um nível mais alto. É tempo de Deus soprar, tá? E começar a manifestar coisas em forma de realidade na sua vida. Deus me fala de pessoas aqui nesta live que você tem um sonho, tá? Você tem um sonho, entendeu? E esse sonho que você tem, ele vai se realizar, tá? Deus, ele vai trazer esse sonho materializado para a sua vida. E o nome desse sonho significa a palavra mudança. O nome desse sonho, presta atenção. O nome desse sonho, tá? É a palavra mudança. Deus está falando com pessoas aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Vou tirar você da onde você está. Vou tirar você da onde você está. Tem pessoas que aonde você está, esse lugar não te valoriza. Não valoriza. Esse lugar não está te valorizando. Presta bem atenção, em nome de Jesus, tá? O que Deus tem para te entregar, tá? É algo muito maior para você ter que continuar no lugar onde você está. A palavra de Deus fala, tá? Que houve um tempo ali onde Noemi, junto com o marido dela, precisou sair de lá. Precisou sair da onde eles estavam. Presta bem atenção. Quiseram, né, sair de lá e foram para um outro lugar. Só que esse outro lugar que eles foram, né, coisas ali desagradáveis começou a acontecer. Eu quero falar para você o seguinte, pessoal. A nossa vida, ela é feita de fases e atitudes, tá? Para você mudar de fase, você tem que ter atitude. Ninguém vai mudar de fase se ela não agir. Entendeu, gente? Ninguém vai mudar de fase se ela não agir, né? Então, a palavra fala que Noemi precisava sair de uma fase em que ela estava passando com o marido dela. Precisava sair de uma fase que ela estava passando com o marido dela. E ali eles decidiram sair daquele lugar. Deus está falando, eu vou tirar você de um determinado lugar. Mas tem pessoas que resistem à palavra mudança. Tem alguém que está aqui na live e Deus manda dizer, sabe por que você não sai? Você continua nessa fase, nessa vida que você está? Porque você, todas as vezes que ouve a palavra mudança, você resiste a essa palavra. Aí fica difícil. Nem Deus vai fazer nada por você. Existem pessoas que elas resistem à palavra mudança. Entendeu? Existem pessoas que ficam olhando coisas dos outros, desejando as coisas dos outros, mas ela não faz nada pela vida dela para a vida dela mudar. Aí fica difícil, gente. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Deus está falando, não resista à palavra mudança. Tá entendendo? Porque a palavra mudança, para alguém aqui hoje, tá? Vai fazer você, será a porta para você começar a viver o sobrenatural. Boa tarde quem está entrando, tá? Deus abençoe a Daiane. Boa tarde, o Ellison. Paz, a Magdala, nome diferente, né? Tá entendendo, gente, em nome do Senhor Jesus? Eles foram para lá, né? Saíram de um lugar porque estava passando por uma situação muito difícil. Tem alguém que está aqui nesta live, você está passando por uma situação muito difícil. Uma transição difícil, né? Uma transição difícil, tá? Mas a promessa de Deus, ela é maior para se cumprir sobre a sua vida. Assim Deus está mandando eu te entregar, tá? A promessa de Deus, ela é maior sobre a sua vida. Era tempos difíceis, né? E aí eles foram para um outro local. Quem? Noemi, o esposo e os filhos. Noemi, o esposo e os filhos. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus.
Quando chegou lá, né? Eles acreditaram e disseram o seguinte: as coisas velhas vão ficar para trás, né? Eu acredito em um tempo novo que Deus vai entregar. Quando eles chegaram lá, eles disseram, né? As coisas velhas vão ficar para trás, né? E acredito em algo novo que Deus vai fazer para a nossa vida. Deus está falando para alguém, tá? Em nome do Senhor Jesus. Tem que desapegar de certas coisas para coisas na sua vida voltar a andar. Entende, gente? Tem que desapegar de certas coisas para coisas na sua vida ela ter que andar. Começaram eles a levantar um novo tempo ali naquele local. Começaram eles a levantar um novo tempo ali, né? E a palavra fala que mais um vento passa naquele lugar, né? Mais um vento passa ali naquele lugar. A nossa vida, ela é assim. Não é que a sua vida é assim. A vida de todo mundo é assim. Existem pessoas que elas falam como se só ela passasse aquilo ali. Fosse a única pessoa da face da terra, né? Que passasse o que ela está passando. Não. Ou então você fosse uma das poucas que vivesse isso. Também não. Existem centenas de milhares de pessoas passando, talvez por situações iguais ou até mais difíceis do que a sua. Tá entendendo? Foi mais um vento que aquela mulher ali passou junto com a família dela. Mais um vento. Só que esse vento foi pior. Só que esse vento foi um vento pior. Eu estou falando com pessoas aqui que a tua vida está parecendo um ciclo de tempestade. Toda hora é tempestade. Toda hora você fala, apóstola, eu não sei o que eu faço. Eu creio em Deus, eu vou na igreja, eu faço meus votos, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a minha vida é tempestade o tempo todo. A minha vida, apóstola, é vento o tempo todo. Tá entendendo? É vento o tempo todo, é tempestade o tempo todo. Eu não sei o que está acontecendo. A minha fé parece que não tem acompanhado aonde eu quero chegar. Eu tenho fé, mas a minha fé não tem sido suficiente para acalmar toda a turbulência, toda a tempestade, sabe? Que fica me rodeando o tempo todo. Deus manda falar para alguém, tá? Nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Que toda mudança divina, ela traz um propósito maior. Não entendi, apóstola. Toda mudança que vem de Deus e é da vontade de Deus tem um grande propósito nisso. E desde o começo da live eu estou falando da palavra mudança. Deus vai trabalhar com mudança na vida de alguém aqui hoje. Alguém que tem vivido só vento. Alguém que tem passado, presta atenção, só tempestade. Alguém que não tem visto as coisas entrarem, se colocarem em seu devido lugar. Deus está falando, o tempo da mudança, da transformação chegou para alguém aqui. Tá entendendo? Porque não é para você lutar contra essa palavra. Não é para você lutar contra a palavra mudança. Deus está te preparando para algo muito mais grandioso. Deus está te preparando para algo muito maior, muito melhor. Tá entendendo? Eles, quando chegaram lá, eles falaram, meu Deus do céu, a gente veio para cá pensando que ia melhorar, só piorou. Meu Deus do céu, a gente veio para cá pensando que as coisas iam andar. Sabe, eu estou falando com alguém aqui nessa live que você projetou, você fez, você calculou, você mediu, você pensou trilhões de vezes antes de tomar uma iniciativa. E você foi lá e você fez. E agora você diz, Senhor, quando eu penso que o negócio vai funcionar, quando eu penso que a coisa vai dar certo, quando eu penso que eu estou na direção correta, Deus, as coisas saem tudo do lugar, parece que estão piorando. Eu estendo as minhas mãos em nome do Senhor Jesus. Eu estendo as minhas mãos em nome do Senhor Jesus para falar para alguém, tá? Nessa live de hoje. Para falar para alguém nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Que Deus é aquele que está movendo tudo ao teu favor. Recebe Rondoval Dias, Adriana Ferraz, Eliane Emico, Renata Viana, Fátima Marchon, tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus, Giovana, Adriana Ferraz, José Antônio, Egilene Barros. Você está compreendendo
Eu estou aqui, eu estou começando a me arrepiar, hein? Eu estou começando a me arrepiar. Tem alguém que está aqui, recebe, Valdeir. Elisete. Tem alguém que está aqui e você falou para Deus: Senhor, será que é retrocesso isso? Né? Será que eu vou ter que voltar lá atrás tudo de novo? Raxere de calaçúbia. Eu vejo alguém dizendo que retrocesso é esse. Eu estou ficando toda arrepiada. Será que eu vou ter que voltar de novo, Senhor? Voltar de novo a fazer o que eu não queria fazer. Fazer o que eu não queria fazer com as pessoas, né? Fazer o que eu queria. Será que eu vou ter que de novo fazer o que eu não queria fazer, ou que eu já fiz e nunca quis fazer? Será que de novo, Deus, eu vou ter que passar pela prova que eu já enfrentei? Será que de novo, Senhor? Deus está falando para alguém: confie, Deus está no controle dessa mudança. Confie, Deus está no controle dessa mudança. Tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Oi, Sueli. 3 horas da manhã eu estava orando por você, figurinha. Você viu a minha mensagem, figurinha? 3 horas da manhã eu te cutuquei, figurinha. Você estava online, figurinha? Fala comigo, Sueli. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. O que parecia ser um retrocesso era apenas Deus. Era apenas Deus organizando coisas maiores. Olha, pessoal, presta atenção. Tem coisas na vida da gente que a gente não vai entender agora, mas lá na frente a gente vai entender muito bem porque que coisas aconteceram na vida da gente. Existem coisas que agora nós não entenderemos, mas lá na frente Deus vai mostrar para você o porquê que Ele permitiu certas tempestades na sua vida. Tá entendendo? Deus está falando para alguém aqui: os planos dele são muito maiores do que os seus. Glórias a Deus, aleluia. A mudança parece até ser difícil, né? A mudança, ela é difícil, né? Mas ela te tragará vitórias. Eu estou me arrepiando todinha. A mudança, muitas das vezes, ela é difícil, né? Mas ela vai trazer vitória. Deus está falando com pessoas, não precisa temer, tá? Por causa dessa mudança que aconteceu aí na sua vida. Deus é aquele, tá? Que nunca vai deixar faltar. Deus é aquele, pessoal, presta atenção, tá? Que junto da mudança ele traz, tá? Ele traz a paz, ele traz a alegria, ele traz a provisão. Deus está falando com pessoas em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Começa a receber, gente. Acredita. Acredita, porque Deus está transformando o choro de alguém aqui em um grande e lindo testemunho. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Foi lá dentro dessa casa, onde a tempestade foi terrível. Foi lá dentro dessa casa, onde a casa foi totalmente destelhada. Mas Deus já sabia o que iria fazer. Deus já sabia o que Ele estava preparando. Existem coisas na nossa vida que primeiro elas se desorganizam para depois o vento soprar e colocar cada coisa no seu lugar. Eu quero falar para alguém: nada vai ficar fora do lugar, nada vai ficar do jeito que está. Deus é aquele que organiza tudo com você. Deus é aquele que coloca em dia aquilo que já saiu, tá, do lugar faz tempo. Deus está falando para alguém aqui em nome do Senhor Jesus, tá? A mudança de Deus sempre traz você para um propósito maior. A mudança de Deus sempre vai trazer você para um propósito maior. Glórias a Deus, aleluia. Não tenha medo dessa transição. Não tenha medo dessa transição. Foi terrível o que Noemi passou. Foi terrível o que aquela família enfrentou. Mas os olhos de Deus estavam ali. Alguém poderia olhar para a casa de Noemi e dizer: Deus esqueceu daquela família. Alguém poderia, pessoal, ter olhado para a casa de Noemi e poderia dizer, né? Deus não está mais pela vida deles, mas Deus sempre esteve com os olhos para dentro daquela casa. Eu estou falando com casas aqui. Eu estou falando com pessoas aqui. Eu estou falando com chefes de família. Eu estou falando com mulheres que também são chefes de família. Eu estou falando com você que está passando por uma transição. Você que está passando por uma mudança. Você que está com medo dessa transição.
com medo dessa transição te enterrar, com medo dessa transição, sabe, prender tuas pernas, com medo dessa transição, sabe, fazer você retroceder. Eu estou falando com pessoas, estou me arrepiando todo, tá entendendo? Muita gente não está preparado para a palavra mudança, mas Deus está falando para você que Ele está abrindo porta onde só havia muralha. Deus está falando, eu sou aquele que estou abrindo portas diante dessa mudança. Porque antigamente só tinha muralha, agora vai ter porta para ser aberto nessa muralha. Recebe. Recebe, povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Quem olhava para a casa de Noemi, quem olhava para a vida de Noemi, dizia, essa mulher está passando um perrengue, essa mulher está passando uma prova, essa mulher, Deus está falando, confie, porque o que Deus está fazendo hoje é preparação para o teu amanhã. Confie, confie, porque o que Deus está fazendo, aleluia, glórias a Deus, Deus, Ele está aqui. O que Deus está fazendo hoje é preparação para o teu amanhã. Tá entendendo em nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus, aleluia. Recebe, Ailton, o que Deus Ele tem para você. Não receba o que o homem tem para te oferecer, mas o que Deus hoje, nessa live de hoje, tem para te entregar é algo muito maior do que um homem poderia te apresentar. E o que Deus te entrega hoje, ninguém pode fechar. Recebe e toma posse em nome do Senhor Jesus. Recebe e toma posse em nome do Senhor Jesus. Toda mudança de Deus vem acompanhada de bênção, vem acompanhada de crescimento, mas também antes disso passa todo mundo por uma luta. Toda mudança de Deus vem acompanhada de crescimento, de multiplicação, mas antes disso acontecer, existe a luta. Os ventos da mudança estão soprando, tá? E Deus manda dizer para pessoas nessa live de hoje, eu estou no controle. Eu estou no controle. Tá entendendo, gente? Tá recebendo o que Deus está entregando para vocês aqui? Eu estou recebendo. Eu estou ministrando e eu estou recebendo para mim. Tá, pessoal? Todas as vezes que eu ministro para mim mesma. Amém? Eu não sou aquela que eu tô falando só para vocês. Eu me alimento da palavra que eu trago para vocês. Eu preciso. Tá entendendo? Quem vai dizer que não precisa, gente? Pelo amor de Deus. Nós somos pó e poeira, pó e cinza. Nós não somos nada. Nós não temos nada. Tudo que a gente tem está emprestado, né? Do mesmo jeito que Ele dá, Ele tira. Deus está falando para alguém aqui, tá? A transformação de Deus, ela vai vir carregada de muitas bênçãos. Não tenha medo da palavra mudança, da palavra transição, da palavra transformação. Porque essa palavra, quando ela chegar e se manifestar, ela vai vir carregada de muitas bênçãos. De muitas bênçãos. Presta atenção no que Deus está falando aqui. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus, porque o seu plano, ele pode ter até mudado, tá? Mas os planos de Deus não. Os seus planos podem ter até mudado, presta atenção, tá? Os seus planos podem ter até mudado, mas os planos de Deus não. Deus está falando para alguém, tá? Deus tem algo novo para você, não fique olhando para trás. Deus tem algo novo para você, não fique olhando. Essa jornada parece que está complicada, né? Não, apóstolo, parece não, está complicado. Mas o destino será glorioso. O seu destino será glorioso. Deus, Ele pode, sempre reescreve uma história com um propósito maior. A palavra fala que aquela mulher perde marido, perde filho, Deus me livre. Perde marido, perde filhos, né? Tá entendendo, ô José Antônio? Deus é pela sua vida, rapaz. Pode até pessoas não acreditarem muito, mas Deus, ele é contigo. Eu não sei, mas quando eu leio, eu vejo o teu nome e eu vejo sua fotinha. Deus me fala da palavra glória. A glória é algo glorioso. Tem algo glorioso que Deus, Ele pretende e já está preparando para te entregar. Esse rapaz chamado José Antônio. Tá entendendo? Deus manda dizer para você que é Ele que te tira, tá? É Ele que te tira do fundo do poço. É Ele que te tira do monturo necessitado.
Deus está restaurando algo, tá? E te entregando de maneira gloriosa. Recebe, tá? Toma posse em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Luciane Alves, preste atenção. Deus reescreve tudo novo de novo. Assim Ele está mandando te dizer, tá? Eu não te conheço, mas Deus manda dizer para você, tá? Que existe um propósito firme e grande do céu para a sua vida. E não é para você temer, porque cada lágrima que você está derramando, Deus está colhendo essas lágrimas. Tá entendendo? Para que você venha com alegria, tá? Colher os seus feixes. Tá? Tem algo sendo aí preparado para você. Não precisa se preocupar, porque Deus não saiu do controle dessa tua situação. Tá bom? Toma posse em nome do Senhor Jesus. Deus está transformando caos aqui em bênção. Deus está transformando caos aqui em bênção. Quando eu falo caos, é situações de caos, situações complicadíssimas, situações sem saída, situações... Você está entendendo? Situações de um beco sem saída. Deus está falando, eu posso transformar e já estou transformando o caos em bênção. Pode começar a receber e a contemplar em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele não muda com a tua palavra. Deus, Ele não muda como homem. Deus está falando, tá? Mas eu não mudo, mas mudo tudo que está acontecendo ao teu redor. Deus está falando, eu não mudo e a minha palavra vai se cumprir. Eu não mudo, mas posso mudar tudo que está ao teu redor. Deus está falando para alguém, estou eu no controle, nada sai do meu alcance. Nada sai do meu alcance. Tudo está em alcance de Deus. Deus está falando para alguém nessa live de hoje, fica em paz, fica tranquila. Tá entendendo? O que você está plantando, você vai colher. As mudanças, pessoal, ela vem para alinhar a sua vida no plano de Deus. As mudanças que acontecem, Deus te abençoe, Daiane. Daiane, Deus, Ele vai te prosperar tanto, 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 menina. E você não tem noção. Você não terá como... Eu estou toda arrepiada. Como agradecer a Deus por tanta coisa que Ele vai fazer acontecer na tua vida. E você vai prosperar muito, porque você nasceu para isso. Alguém vai dizer assim, existe gente que nasceu para isso? Existe. Existem pessoas que nasceram para... Como que eu posso dizer? Existem pessoas, pessoal, que elas nasceram por causa da mentalidade delas que não muda, para elas viverem a vida inteira enriquecendo os outros, trabalhando para os outros. Mas existem outras pessoas que elas nasceram para prosperar, para crescer. Isso, a diferença é só uma, é a mentalidade dela. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, tudo muda também. Quando nós mudamos o nosso jeito de pensar, de enxergar, tudo muda. Você tá me entendendo? E eu acho que ela mudou, né? Eu acho que ela tá mudando ainda. Deus abençoe, Valdeir. Valdeir, Deus, Ele tem algo muito maior para a tua vida, meu filho. Tu és um verdadeiro servo de Deus. E ninguém tem dúvida disso, tá? E uma proposta vai aparecer para você. Assim Deus está mandando te dizer. Deus me fala da palavra proposta. Uma proposta vai aparecer e essa proposta será uma proposta irrecusável. E essa proposta vai, quando aparecer para você, vai tornar um sonho em realidade. Vai tornar um sonho. Raxere de calaçúbia. Tá? Vai tornar um sonho de vocês em um sonho real. Tá entendendo? Porque aquele que planta, colhe. Entendeu? Porque aquele que planta, colhe. É uma notícia. Eu vejo você, Valdeir, entrando dentro de casa e você contando uma notícia. E uma notícia onde todo mundo da sua casa saltava de alegria e trazia paz para o coração de todos vocês. Tá? Recebe que esse momento está chegando. Toda mudança, pessoal, tá? Ela vem para alinhar a nossa vida
ao plano de Deus. Ao plano de Deus. Deus está falando, sabe, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Tem mudanças que são processos, não é, gente? E processo, às vezes, ele é doloroso, né? Tem mudanças, pessoal, que são processos, né? E tem processos que são demorados, tem processos que são dolorosos, não é mesmo? Pois é, mas a promessa é certa. Mas a promessa desse processo, tá? Ela sempre será certa. Leandro, Mariano, Deus manda dizer que Ele é pela tua vida, tá? Quando eu leio o teu nome, eu vejo como se fosse correntes se partindo. Eu vejo como se fosse cadeados se abrindo. Deus está destravando algo na vida do irmão Leandro Mariano. Obrigado pelo seu superchat, tá? Deus está destravando áreas da tua vida, tá? Em nome do Senhor Jesus, nesse dia chamado hoje, recebe esse destravar. Glórias a Deus, aleluia. O processo pode ser doloroso, mas a promessa, ela é certa. Escreve aí, ó. Em nome de Jesus, promessa. Escreve aí, ela é certa. A promessa, ela é certa. Deus está falando com pessoas nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus. Nada fora do tempo. Não queira nada fora do tempo. Queira tudo dentro do tempo de Deus. Não queira nada fora do tempo, porque tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. Quantas são as pessoas que querem as coisas desesperadamente, quando elas querem até conseguem, mas não conseguem durar. E aquilo só vem para estragar o que estava bom. Tem coisas, pessoal, que a gente quer e quer e quer, e Deus está falando, minha filha, ainda não é o momento. Ainda não é. É que nem criança, né? Criança quer, e a mãe tá falando, não, minha filha, não dá para comer, tá quente, mas eu quero. Aí vai lá, pega a colher, enfia na boca, queima os beijos, queima a língua, grita, chora e esperneia, e a mãe fica desesperada e fala para minha filha, eu falei que não estava pronto para comer. Eu falei que não estava pronto. Deus está falando para alguém, calma, tá entendendo? Calma nesse processo aí, que Deus ele está no controle. Calma, não faça nada fora do tempo de Deus. Calma, tudo tem um propósito. Vocês estão entendendo, pessoal? Às vezes a gente quer melhorar, acaba piorando. Às vezes a gente quer consertar, acaba desconcertando. Às vezes você está me entendendo em nome do Senhor Jesus. Calma, Deus vai te mostrar o momento. Entendeu? Deus está falando para alguém aqui, tá? A solução ele já enviou. A solução ele já preparou. A solução, você não está sozinho. Deus está falando para você. Sou eu que estou dirigindo você para esta palavra chamada mudança. Sou eu que estou dirigindo você para essa palavra chamada mudança. Os planos de Deus são perfeitos. Eles são perfeitos, pessoal, perfeitos. Tá compreendendo? Os planos de Deus são perfeitos. Cada mudança traz um milagre. Cada mudança traz uma bênção. Cada mudança. Deus está falando, cada mudança que acontecer, não tenha medo da mudança. Não tenha medo da mudança. Porque junto da mudança, Deus ele traz um milagre. Ele traz um milagre. Aquela mulher passou aquele dia, aquela família passou, meu Deus do céu, Deus que me perdoe, que horror que aconteceu dentro daquela casa, o vento soprou, destelhou tudo, levou pessoas da terra, levou o filho, levou o marido. Aquela mulher ficou por um tempo passando um processo terrível de luto, entendeu? Porque eu já falei, a pior dor, Deus que me perdoe, é a dor do luto. Entendeu? Eu não gosto nem de ficar comentando muito isso, não, porque é muito, eu acho tão pesado isso, sabe? Né? É algo insuportável. Entendeu? É algo que, né? A dor do luto, só mesmo a presença de Deus. Entendeu? Porque é um buraco que ninguém vê, mas tá dentro da pessoa, é uma coisa horrível. Entendeu? A pessoa não esquece. Noemi, ela ficou assim,
né? Noemi, né? Ela ficou assim, tá entendendo? Como que Noemi ela ficou? Ela ficou com aquele buraco no peito dela, tá entendendo? Ela ficou com aquele, olha o Chile, Deus te abençoe. Tá apresentando oferta pela Maria. Vai dar tudo certo, tá? Em nome do Senhor, não ia dar não. Entendeu? Mas ela apresentou o voto dela. Entendeu? E o voto vai cobrir ela. Já falei com ela hoje, entendeu? O voto que ela mesma apresentou vai cobrir ela. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Então, presta atenção. Ela ficou com aquilo ali dentro dela, né? Ela ficou com aquilo ali dentro dela e precisava a vida dela continuar, né? Precisava a vida dela andar, precisava a vida dela, não podia parar, tá entendendo? E ninguém tá preparado para esse dia, né? Deus que me perdoe. Ninguém tá preparado para essa hora, né? Mas essa hora todo mundo um dia vai ter que passar por esse momento. Aquela mulher, não sabemos se ela estava preparada, mas Deus estava ali, né? Agindo pela vida dela. Eu estou falando com alguém aqui que pode ter sido um luto, pode ter sido uma separação, pode ter sido uma perda que você passou e que você não estava preparada. Você não estava preparada, entendeu? Para aquele dia, para aquele momento, para aquela situação que aconteceu. Tá entendendo? Para aquela mudança brusca que apareceu na tua vida. Tá entendendo? Deus está falando para alguém, confie no processo, Deus ele está no controle. A nossa vida ela é feita de processos e mudanças e transições, pessoal, né? E as mudanças de Deus sempre será, mudanças de Deus será sempre para o nosso bem. Pessoal, Deus ele é insondável. Vamos lá. Deus ele é insondável. Uma pessoa insondável, ninguém sonda, ninguém entende, ninguém compreende. Ninguém sabe o que Deus pensa. Ninguém imagina o que Deus... A gente não sabe. A própria palavra fala que Deus ele diz que conforme a gente pensa, ele não pensa. Conforme a gente sonha, ele não sonha. Tudo dele é maior, é mais elevado. Então, nós não sabemos, não entenderemos coisas que nos aconteceram, coisas que ainda podem nos acontecer, mas tudo o que acontece, toda mudança que acontece que vem de Deus, né? Que vem de Deus, é sempre para o nosso bem. Entendeu? É sempre para o nosso bem. Só que a gente se irrita, não entende, né? E a gente fala, meu pai, por que Deus deixou isso acontecer, né? Por que Deus fez isso, né? Mas ele sabe. Entendeu, pessoal? Ele sabe. Entendeu? Se você não fez nada de errado e você sabe que aquilo ali foi a vontade de Deus, então por que Deus ele, né? Por isso que eu ensino vocês, eu oriento vocês a quando vocês estiverem passando por alguma coisa na vida de vocês não ficarem perguntando para Deus por que Deus está fazendo isso comigo. Porque é a primeira coisa que a gente faz, isso é natural, é você, é eu, é todo mundo, tá? Quando a gente passa por alguma coisa, a gente fala assim, Senhor, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Porque eu sou assim, eu sou assado, eu faço tudo certo, a gente quer fazer isso, não é? Pois é errado. A gente não deveria de fazer isso. Tá? Não estou falando que você está errada, não. Apóstolo, se deixar, também fala isso para Deus. Mas isso não vai resolver. O que vai resolver é você falar assim, ó. Olha, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com esse negócio aí? O que eu tenho que aprender? Eu estou precisando aprender alguma coisa, né? Porque para o Senhor tá deixando eu passar por esse negócio aí. Entendeu? Qual é o recado que o Senhor tem para me entregar? Qual é o recado que o Senhor tem para mim? Olha a diferença. Olha como é que você vira. Entendeu? De vez de você ficar se vitimizando,
Entendeu? Ah, Jesus, mas eu sou isso, eu sou pastora. Ah, porque eu oro, eu abençoo as pessoas. Ah, porque eu sou boa de coração. Ah, porque eu não sinto inveja, ódio de ninguém. Ah, porque eu oro e o milagre acontece. Ah, Deus, por que Deus vai falar? Não é isso que eu quero ouvir. Então, pessoal, sabe, tem coisas que é só você mudar um negocinho para as coisas fluir. Tá entendendo? Deus, ele não vai deixar de fazer o que ele tem que fazer com a preocupação da gente ficar trazendo certas coisas para ele, não. O que ele tiver que fazer, ele vai fazer. E eu já entendi. E não adianta. Tudo que acontece é porque ele quer que aconteça, e se ele aconteceu, teve um propósito, e o que a gente tem que saber é qual é o propósito em cima daquilo, é só isso. O que eu preciso aprender? O que eu preciso melhorar em quê? Eu tenho que melhorar. Deus está dando um alerta. Deus está alertando, ó, você tem que ser mais assim. Porque por mais que a gente diga que a gente é muito isso, sempre você vai faltar em alguma coisa, pessoal. Ninguém é tão bom quanto Deus. Entendeu? Ninguém é tão bom quanto Deus. Não que Deus queira que seja tão bom quanto ele, mas ele vai ter gente que ele vai cobrar mais, né? Vai ter pessoas que ele vai cobrar mais. Entendeu, pessoal? Vai cobrar mais. Quem olhava para a casa de Noemi dizia assim: isso daí é uma cobrança. Isso daí é uma cobrança do mundo espiritual. Tá repreendido, né? Tá amarrado, tá repreendido, mas é tipo isso. Quem olhava para a casa de Noemi dizia: isso daí é uma cobrança. Estão passando. Eu erro aqui. Já fechou. Eles estão passando uma cobrança, né? E estão tendo que enfrentar e viver isso aí. Tá entendendo? Mas não era que era uma cobrança, entendeu? Não é que era uma cobrança. Aquilo ali foi necessário, aquilo ali ter que acontecer, né? Para de verdade o propósito gigantesco acontecer na vida não só de Noemi, mas também na vida de Ruth, né? Na vida de Ruth. Havia um Boaz, né? Havia algo muito maior que Deus havia preparado. Alguém vai entender, poxa, mas aí teve que varrer um para aparecer outro? Foi, né? Foi isso que aconteceu, tá, pessoal? De novo eu vou falar, vamos procurar ser gente boa, pessoal. Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu vou fugir um pouco da palavra, ou enfim, mas Deus está mandando eu falar, mas acho que eu não vou fugir, não. Sabe, gente, a gente tem que. É tão rápido que passa aqui, entendeu? É tão estranha, entendeu? Vive de uma maneira tão esquisita, entendeu? É o coração maligno, é a mente suja, é estranha, sabe? Com essa minha forma de pensar. Muito rápido, a vida ela é um sopro, entendeu, gente? Então, do jeito que a gente está aqui, né? Deus abençoe, Alisson. Nós podemos não estar, entendeu? Nós podemos não estar a qualquer momento. Então, sabe o que eu vou falar para vocês, pessoal? Vamos ser pessoas melhores, entendeu? Vamos ser pessoas melhores, entendeu? A mulher perdeu todo mundo, perdeu a família toda. Só não perdeu a fé e só não perdeu Deus, que morava dentro dela. Tá? Essa situação, essa palavra, é uma palavra de superação, né? Que a gente vê que a pessoa perde tudo, mas conquista tudo de novo, né? Ela perde tudo, mas ela se levanta de novo, tá? A vida, ela é como se fosse, a nossa vida como se fosse estivesse dentro de um círculo, né? Que vivesse aquele círculo sempre rodando, e uma hora ali alguma coisa para e você vai parar em algum lugar, mas nós não sabemos aonde, em que posição a gente vai parar. Agora, independente de onde a gente vai parar, ou em cima, ou embaixo, tá? Ou no meio, Deus, ele pode fazer você voltar para a posição em que ele quer que você esteja. Entendeu?
Ela estava, Noemi, lá em cima, né? A posição de Noemi era lá em cima. Família, casa, comércio, negócios, saúde. Cara, caiu tudo, né? Caiu tudo, ela foi lá para baixo. Ela foi lá para baixo. E aí o processo foi dolorido, o processo foi penoso, mas ela conseguiu, tá, pessoal, com muito esforço, subir de novo. Mas ela subiu de novo por causa do apoio que ela teve de Ruth. Como é bom, né? A gente ter Ruth do nosso lado, né? Tô ficando toda arrepiada. Vai ter momentos, eu já falei pra vocês, que a gente vai resolver tudo sozinha. Mas vai ter momentos que vai ser muito bom a gente ter uma Ruth do nosso lado, né? Ruth era a nora que, desde o começo, fez questão de não abandonar Noemi. Noemi estava tão mal, gente. Noemi dizia, eu não tenho vontade de fazer mais nada na minha vida. Se você leia a história. Leia a história de Ruth. É um livro tão pequenininho, você lê rapidinho. E é um livro que todo mundo entende se ler, né? E ali ela fala, eu estou tão amargurada, estou tão oprimida, eu não estou bem, né? E Ruth sempre levantando ela, né? Ruth sempre levantando, Ruth sempre animando. Ruth, sabe, gente, a gente precisa dessas Ruths, né? Ruth é a mão que se estende, Ruth é a pessoa que se preocupa, Ruth é a pessoa que intercede, Ruth é a pessoa que levanta a tua autoestima. Ruth, você está pensando, você tem que estar cercado de Ruth. Você tem que estar cercado, você está me entendendo? De pessoas como Ruth. Pessoas que olham para você quando você não está bem e falam assim, não fica assim não, a gente vai vencer esse negócio aí. Mas não é aquela pessoa com palavra vazia e fraca não, entendeu? Mas é aquela pessoa que você olha para ela e quando só de você olhar para ela, ela te dá ânimo. Você tá entendendo? Porque tem gente que fala por falar. Você não sente nada, né? Mas tem pessoas que você fala, mas é diferente. Você fala e você... a palavra dela, o jeito dela, não sei lá, é uma coisa que instiga algo dentro de você. E você fala assim, não, vou virar esse jogo. Entendeu? Eu vou virar, eu vou vencer, né? E acaba se tornando pessoas como referência para a vida da gente, né? Então, Noemi, né? A referência de Ruth, a referência de Noemi foi Ruth, entendeu? A referência de Noemi, sabe? Vai ter momentos, pessoal, que a gente tem que olhar para alguém, né? Vai ter momentos que a gente vai ter que olhar para alguém e falar assim, poxa, ela venceu, ele venceu, ela é assim, ela é assado. Eu vou fazer como ela, eu vou seguir o que essa pessoa está fazendo e eu vou chegar onde eu preciso chegar, sabe? É bom você... Não é você se comparar, mas é você olhar para alguém com uma história de superação e você acreditar que é possível também isso acontecer em áreas da tua vida. Olha, se tem uma pessoa que ele já não está mais no meio da gente, mas eu nunca vou deixar de falar desse homem, porque para mim ele parece que nem morreu. Fátima Marchon botou, você é uma Ruth na minha jornada. Eu sabia que ela ia falar alguma coisa. Eu sabia que ia... Eu sabia. Né? Porque a Fátima, né, gente? A Fátima todo dia manda... Eu tô sentindo falta. Tem acho que 2 dias ou um dia que ela não manda mensagem. Mas todo dia ela manda mensagem pra mim. Né? Todo dia ela manda mensagem pra mim. De manhã no WhatsApp. E ela fala como tá o dia dela. Né? Ela fala como ela está. E ela é sincerona. Ó, hoje eu não tô bem, não. Eu fico só ouvindo. Com certeza, ela, com certeza. Ai, Jesus, não aguento com esse pessoal. Aí ela fala, ó, hoje eu não acordei bom não, bem não. Mas acredito que eu vou ficar bem. E ali ela começa, os áudios dela. E aí vai 3, 5 áudios. 3, 5 áudios que ela manda pra mim. Bom dia. Tem dias que ela também não fala nada. Olha, já estou indo lá pra feirinha. Eu tô até imitando você, ó. Eu estou indo
minha querida pastora, eu estou indo lá para a feirinha. Em nome de Jesus. Mais tarde eu estou na live. Vou trabalhar. Estou indo trabalhar. Né? Então, assim, eu entendo, né? Ela quer falar comigo, ela quer ter alguém para conversar. Eu entendo quando ela fala que eu sou Ruth. Tá entendendo? Nós precisamos, né? De pessoas assim, né? De pessoas que a gente acredita. Porque eu vou falar, tá muito difícil a gente conseguir acreditar em alguém, né? Cada dia que passa tá muito, muito difícil, né? Que a gente acredita que a gente vai falar algo e alguém vai trazer o retorno com uma mensagem, uma palavra que vai melhorar o nosso dia, que vai mudar o nosso dia. A presença de Ruth mudou totalmente a história de Noemi, né? A presença de Ruth, né, mudou totalmente a história de vida de Noemi. Tá entendendo, pessoal, em nome do Senhor Jesus? E tem sim, Luciane. Luciane botou, eu preciso, não tem uma Ruth, é tão difícil. Tem sim, se você assistir todas as lives, você vai ter uma Ruth aqui. E não vai ter só uma não, vai ter várias. Porque tem várias Ruths na live. Não é só eu não, tem várias. Gente, vocês são como uma Ruth para mim. Entendeu? Eu sou como uma Ruth para vocês, mas vocês também são Ruth na minha vida. É assim que o reino de Deus ele trabalha. O reino de Deus ele nunca vai deixar ninguém carregar uma glória sozinho, porque a glória não é nossa, a glória é dele. Aleluia. Tá entendendo? Então, eu também sou. Vocês também é minha Ruth. Entendeu? E Ruth virou para ela e Ruth falou assim, olha, se depender de mim, tá? Sozinha você nunca vai ficar. Se depender de mim, né? Eu vou estar até a minha morte, até o último dia da minha vida acompanhando a vida da senhora. Se depender de mim, tá? A sua vida muda hoje. Se depender de mim, se eu pudesse, Noemi, eu entrava por dentro de você. Eu arrancava essa coisa que tem dentro de você. Aquela mulher tinha perdido o marido, tinha perdido filhos. Porque tem coisas, pessoal, que por mais que tenhamos muito boa vontade de fazer algo por alguém, será insuficiente. Não será suficiente. Entendeu, pessoal? Por quê? Porque é coisas que é só Deus, só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. Então a gente fica ali fazendo o que dá pra gente fazer. Entendeu? E Noemi, ela fez aquilo ali muito bem feito, tá? Ela procurou a medida do possível, segurar na mão de Noemi, né? E mostrar para Noemi, tá? Que haveria solução naquele túnel escuro que ela estava vivendo. Que a luz, ela poderia aparecer. Gente, é o que a gente procura fazer nas lives. Trazer luz, tá? Para o túnel escuro da vida da gente, né? É muita escuridão, é muita coisa que acontece para deixar a pessoa se sentindo uma derrota, né? É muita coisa, né, que acontece para fazer a pessoa ficar perdida, tá entendendo? E Deus sempre vai trazer a luz, Deus sempre vai trazer o farol, Deus ele sempre vai trazer o consolo, Deus ele sempre, eu quero falar para todos que estão aqui, você nunca está sozinha, você guarda isso que eu estou te falando, pessoal. Assim como vocês e eu como uma pessoa normal, eu já tive e posso ainda ter dias difíceis, entendeu? Dias em que eu chego para Deus e eu falo, Senhor, agora eu preciso, o Senhor me usa para falar com tantas pessoas, né? Agora eu quero que o Senhor fale comigo, né? Quando eu digo dias difíceis, não é que ser difíceis e dias decisivos, que tem dias que você tem que tomar certas decisões que se você errar, acabou, entendeu? Então, por que a senhora está falando isso? Porque todas as vezes em que eu falo para Deus, eu falo, Senhor, fala comigo.
né? Falou comigo. E o Senhor me usa para falar com as pessoas, agora eu preciso que o Senhor venha diretamente falar comigo. É assim que eu falo para ele. Não houve nenhum dia sequer que eu tivesse falado isso para ele e que ele não me trouxesse aquilo que ele queria falar para mim. Eu estou sendo sincera do fundo da minha alma e perante o Espírito Santo de Deus. Mas sabe por quê? Porque que todas as vezes que eu falo com ele, ele rapidamente e imediatamente ele me responde? Porque eu não vivo falando isso para ele. Tem diferença. Tem pessoas que toda hora, todo dia, né? Amém. Toda hora, todo dia, fica, Deus, fala comigo, me mostra, me dá um sinal. Não, gente, aí parece que você tá testando Deus, né? Entendeu? Deus, ele não vai aceitar ficar sendo testado o tempo todo. Entendeu? Então, eu normalmente falo quando eu tô precisando mesmo, para mim não ter uma atitude errada, ou, enfim, para alguma coisa não deixar de dar certo. E rapidamente, é imediato. É eu falar e é imediato, pessoal. É imediato. Entendeu? Então, por que eu tô falando isso? Para você saber que ele, você não vê, mas ele tá aqui. Ele tá aí. Você não tá vendo. Você tá vendo parede, você tá vendo telefone, mas ele está aí. Entendeu, gente? A todo momento tem anjos nos guardando. Gente, a todo momento. O mundo espiritual é sério, é real e é protetor. Entendeu? Você tem gente que pode achar que tu anda sozinha. Você não tá sozinha. Você não tá sozinha. E assim, é tão bom, é tão gratificante. Você falar com ele e ele logo mostrar, você vê ali que ele tá, é uma presença muito boa que você tem quando você pede para Deus confirmar algo para você e de imediato ele confirma. Você fala assim, nossa, ele tá aqui. Não que nós duvidássemos, mas a gente tem que estar sempre crendo no invisível, né? E não é fácil, né? A gente tem que acreditar a todo tempo naquilo que não se vê. Não é mesmo? Né? E quando a gente fala e logo algo acontece, a gente fala, o negócio é sério, né? O negócio é sério. Então, pessoal, ninguém aqui, Deus não vai deixar ninguém ficar desamparado, tá? Ninguém vai ficar desamparado. Deus é pela sua vida. Ele está acelerando o tempo da resposta de vocês, tá? Nada será como antes. Deus, ele está renovando, transformando tudo, tá? Para a glória do nome dele. Entendeu? Tem coisas que parece que está atrasado, mas é apenas Deus te preparando. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Deus é aquele que vai fazer a transformação e quando essa transformação acontecer, será uma transformação total, completa. Deus, ele fala para alguém aqui, tá? Que a mudança que ele vai trazer mudança também para o teu crescimento espiritual, tá? Ele vai trazer mudança também para o teu crescimento espiritual, porque não adianta Deus fazer algo na sua vida sem também mexer na tua espiritualidade. Luciane botou, apóstolo, eu estou tão aliviada hoje. Ele conversou comigo através de você. Pois ontem eu chorei, hoje até agora, estava chorando, coração doendo, mas agora eu estou feliz. Amém, minha filha. Deus é contigo. Eu quero você em todas as lives. Como é que é o nome dela mesmo? É Luciana, né? Entendeu? Como é que é? Bota lá para não gravar o nome dela. Bota ali. É Luciana, o que é o nome dela? Sobe aí. Não, meu filho, é Luciene Alves. Tá. Quero ver, hein? Quero ver se eu vou te ver. Você vai mudar.
Luciene Pereira Alves. Luciene Alves. O pessoal está escrevendo, Luciene Alves. Tem outra Lucineide Mota. Tá entendendo? Deus está falando para alguém nessa live de hoje, tá? O que parecia perdido, Deus já restaurou. O que parecia perdido, Deus já restaurou. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero orar, pessoal, tá? Pelas nossas vidas, eu quero orar pela vida de vocês. Amém, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. Amém? E acreditar, tá? Acreditar que aquele que tudo faz, aquele que tudo muda, tá? Está nesta live de hoje aqui, tratando o coração, tratando mente, né? Tratando o coração, tratando a mente do teu povo. Amém, gente? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus e glórias a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Fica tranquilo. 10h30 eu tô aqui, tá? De novo, tá, pessoal? Para trazer o conteúdo e a mensagem que Deus tiver que entregar. Em nome do Senhor Jesus. Será que você crê que antes do horário da noite, da live da noite, tem resposta para você contar? Eu creio, sabia? Gente, eu sou dessas. Eu sou a doida da fé. Entendeu? Eu doida da fé. Principalmente se eu estiver debaixo da unção. Tá entendendo? Será que você acredita? Será que você acredita que antes do horário da live da noite, alguém tem uma resposta para trazer aqui? Eu creio, gente. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Se você crê, você vai escrever assim: eu creio, eu recebo. Porque tem coisas que Deus vai fazer de maneira inesperada. Tem coisas que Deus vai fazer de repente. Tem coisas que Deus ele vai fazer, tá entendendo? Que Deus ele vai fazer inesperada, vai fazer de repente, que Deus ele vai trazer um susto com um sorriso no teu rosto. Entendeu? Deus ele vai trazer um susto, tá? Adriana Ferraz, Deus me fala de um susto e um sorriso no teu rosto, tá? Deus me fala de um susto e de um sorriso no teu rosto, tá? Tem uma notícia a caminho, assim Deus está mandando te entregar, entendeu? Tem uma notícia a caminho que Deus está mandando te entregar, e essa notícia ela vai vir como um susto, mas também eu vejo um sorriso no teu rosto, tá? É algo, é bênção, tá? Não precisa se preocupar não, tá bom? É bênção do céu que Deus está entregando para a tua vida. Anderson Gonçalves, Deus manda dizer para o irmão sobre a palavra preparação, tá? Deus me fala da palavra preparação. Tem algo que Deus está preparando para a vida do irmão, e algo que vai mudar o teu cenário da tua história, tá? Deus manda dizer para você que Ele é aquele que faz novo todas as coisas. Recebe, toma posse, tá? Glórias a Deus, aleluia. Elisângela Pedrosa. Deus manda dizer para você que está jogando por terra, tá? Todo impedimento nessa noite de hoje contra a vida da irmã. Deus está jogando por terra todo impedimento contra a sua vida hoje, tá? Em nome do Senhor Jesus. Recebe, toma posse, Rita Castro. Deus manda dizer para a irmã, tá? Nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus. Ô Rita, eu vejo como se fosse uma borboleta. Eu vejo como se fosse uma borboleta quando eu leio o teu nome. E Deus manda dizer para ti que tu vai voar alto. Algo vai acontecer, eu estou me arrepiando, em uma determinada área da tua vida, que vai fazer você saltar, pular. Deus está preparando, tá? Um propósito firme e grande para ser anunciado através da tua boca. Presta atenção em nome do Senhor Jesus, tá? Eu vejo a irmã decidida em algo, e Deus decidindo esse algo, e esse algo te levando para lugares altos, tá? Recebe aí, toma posse, em nome do Senhor Jesus. Marcos Wilson, Deus está te entregando o livramento nessa noite de hoje, tá? Quando eu leio o teu nome, Deus manda dizer para ti, eu vejo como se fosse asas de anjos cobrindo você, e como se fosse um automóvel. Eu vejo como se fosse asas de anjos cobrindo, tá? É para vigiar, tá, meu filho? Vigie mais, tá bom?
Deus está te entregando o livramento dentro de um automóvel. Recebe o livramento, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, Adriana Cândida. Deus manda dizer, tá? Para ti. Ele é aquele que joga por terra a maldição. A maldição. Eu via como se fosse a palavra maldição familiar. Deus está jogando por terra, entregando abertura de caminho para você, tá? Começa a receber e a contemplar. Tatiane Pelágio. Deus está transformando, tá? A tua história. Eu via como se fosse a palavra choro. Eu via como se fosse a palavra decepção, rejeição. Mas Deus manda dizer para você que é Ele que está no controle de toda a situação, tá? Eu via como se fosse a palavra alegria, tá? Indo de encontro a você, tá? Recebe essa alegria que vem do céu para a sua vida. Glórias a Deus, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Pessoal, eu vou deixar o link aqui do WhatsApp, tá? E esse link do WhatsApp é para vocês entrarem. Essas pessoas que entram no WhatsApp, elas vão sempre receber o conteúdo da live, tá? Então você lá vai receber palavra, vai receber conteúdo, tá bom? Então entra aí, ó, tá aí, ó, link de WhatsApp, tá? Entra lá para você todo dia você receber em primeira mão quando a gente entrar ao vivo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Ivone Alves, Deus manda dizer sobre o tempo perfeito de Deus. Sobre o tempo perfeito de Deus. Existe um tempo que Deus manda dizer que vai acontecer e tudo será perfeito, tá? Existe um tempo perfeito preparado por Deus para a sua vida, tá? Mas é um tempo de Deus, aonde tudo vai estar entrando em conformidade. Assim que Ele está mandando te entregar. Recebe, tá? Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus está nesta live de hoje enxugando lágrimas de pessoas, tá? Deus está nesta live de hoje, pessoal, enxugando lágrimas de pessoas, tá entendendo? Deus manda dizer para vocês, tá? Que será essa lágrima recompensada, tá? Cada lágrima de alguém aqui, ela será recompensada, tá entendendo? Luciana, recebe, tá? Deus manda dizer para você sobre o florescer. Deus manda dizer para você sobre o desabrochar. Deus manda dizer para você, tá? Em nome do Senhor Jesus. É Ele que faz, tá? É Ele que traz o preparo, tá? O preparo para que algo, tá? Seja liberado, tá? Algo seja liberado com mais força. Deus me fala de algo brotando, algo tem algo crescendo. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa, essa Luciana. A gente não vê, né? Quando uma árvore, uma planta, ela cresce, não é isso? Por causa da raiz, não é isso? Não é isso? Não é isso, né? A gente não vê, mas ela está crescendo. É isso que Deus está mandando falar para essa Luciana. Tem alguma coisa que você não está vendo, mas está acontecendo. Estou ficando toda arrepiada. Entendeu? Está brotando, tá? Já está acontecendo. As raízes a gente não vê. Mas não é porque a gente não vê, a gente só vê quando começa o galinho a aparecer, não é isso? Os galinhos, né? O brotinho, não é isso? O brotinho. Entendeu? Você está me entendendo? Mas antes daquele broto aparecer, já havia a raiz que estava escondida ali. Então tem coisas que já está acontecendo. Entendeu? Já está acontecendo. E já você vai testemunhar. É isso que Deus está mandando te entregar. Tá, minha filha? Recebe em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia, né? Deus, Ele é aquele que trabalha no bastidor, né? Trabalha no secreto, trabalha no oculto, né, pessoal? Para nos abençoar. É ou não é, né? Elisete dos Santos, Deus manda dizer para você, tá? Ele é aquele que guia os teus passos. Ele é aquele que guia os teus passos, tá? Quando eu leio o teu nome, Deus me dá como se fosse a visão dos seus pés, entendeu? Dos seus pés. E eu via como se você marchando, entendeu? Então Deus manda dizer para você que é aquele que guia os teus passos, tá? Rondoval Dias, Deus está visitando uma pessoa, tá? Que faz parte do seu... É uma mulher. Deus está visitando uma mulher. Faz parte do seu círculo,
de social, não sei se é família, não sei o que é, mas Deus está visitando uma mulher e está jogando por terra, tá, uma enfermidade na direção do coração. Rondoval Dias, Deus está visitando uma mulher e está jogando por terra uma seta de enfermidade na região do coração dessa mulher, tá? Toma posse desse livramento, tá? Nessa noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ninguém vai impedir a vontade de Deus, não é mesmo? Ninguém vai impedir, tá? A vontade. Adriana Ferraz, Deus está visitando a tua saúde, tá? Deus está visitando a tua saúde. Entendeu? Deus está visitando a tua saúde. Está jogando por terra setas. Também na região do seu coração. Mas também na região do seu pulmão. Eu ouvia como se fosse essa parte do teu peito. Essa parte aqui que a gente chama de parte torácica. O que é isso? Deus me mostra isso aqui, seu, isso aqui, ó, isso aqui. Tá? E eu via como se fosse uma seta de uma enfermidade, entendeu? Eu via escuro, tá entendendo? Eu via escuro, essa parte aqui sua, tá? Mas não é para ficar assustada, porque o que Deus ele revela, ele resolve, tá? Deus está jogando por terra uma enfermidade na região do seu peito e na região do seu coração, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Deus ele é especialista em fazer milagres na vida da gente, tá, pessoal? Deus ele é especialista em fazer milagres na vida do povo dele. Glórias a Deus, Fátima Marchon. Deus manda dizer para você, tá, que a mudança está a caminho, né? A mudança está a caminho. Adriana Ferraz está colocando que sente pontadas no coração. É livramento. Viu aí? Ela botou? Alguém vai pensar que eu sei disso, né? Alguém vai pensar, ela sabia. Não, gente, eu não sabia, não. Entendeu? Deus está aqui nessa live. Fátima Marchon, Deus está preparando você para a palavra mudança. Entendeu? E Deus manda dizer para você que o tempo da vergonha acabou. É chegado o momento de honra. Entendeu? Deus manda dizer para você que o tempo da vergonha acabou. E agora chegou o momento da honra de Deus para a sua vida, tá? Recebe aí, tá? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Deus está acelerando, tá? Promessas aqui. Deus está acelerando promessas aqui. Alguém entende? Recebe isso em nome de Jesus? Alguém recebe em nome de Jesus? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu tô querendo terminar, mas Deus não quer. Eu ainda tô aqui. Ainda tô aqui. Gente, separa aí a água, a fotografia, a peça de roupa em nome do Senhor Jesus, amém? Separa aí a água, fotografia, pra gente poder, daqui a pouco tá entrando em oração, né? Que Deus tá me entregando um monte de coisa que eu tenho que entregar para vocês. Tá entendendo? Essa moça chamada Isabel Fonseca, Deus nessa noite de hoje está visitando a sua vida sentimental e a sua vida financeira, jogando por terra uma palavra de maldição que foi lançada contra a tua vida. Recebe, tá? Esse livramento do Senhor sobre você. Glórias a Deus, aleluia. Tem pessoas que estão aqui nessa live que Deus me fala de contratos que serão assinados. Papéis serão assinados. Mas também Deus me fala de papéis que serão revogados. Engraçado, né? Deus me fala de papéis que serão assinados e papéis que serão revogados. Tem papel aí que você vai assinar e tem papel aí que você não vai assinar. Que isso, apóstolo? Entendeu? Tem papéis aí que alguém recebeu e Deus manda dizer, eu rasgo esse papel. A última palavra é a minha. Você não precisará ter que assinar um determinado papel. Vai entender. Tu vai entender o que é esse negócio aí. Entendeu? Vocês entenderam? Tem papéis que serão assinados. Deus me fala de contratos, mas tem outros que serão revogados. Não precisará mais ter que assinar. Deus está falando com pessoas aqui em nome do Senhor Jesus. Estou movendo as águas, tá entendendo? E a sua vida nunca mais será a mesma.
A sua vida nunca mais será a mesma. Recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus. A virada está chegando. A virada de alguém que aqui está nesta live está chegando. Escreve aí, minha é a virada. Minha é a virada. Glórias a Deus, aleluia. Nada será como antes. Deus está transformando tudo. Deus está transformando tudo. Glórias a Deus, aleluia. Deus já decretou a vitória muito antes da batalha começar. Guardem isso na cabeça de vocês. Deus, ele já decretou, tá entendendo? A vitória de todos nós muito antes, pessoal, da batalha começar. Quando a batalha começou, Deus falou, essa batalha é só para te treinar, mas essa batalha já é vencida pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus, glórias a Deus, eu recebo, Senhor. Quando a gente pensa, a batalha começou, Deus falou, e antes dessa batalha começar, eu já decretei tua vitória. Antes dessa batalha começar, eu já declarei que você é vitorioso. Gente, em nome de Jesus, isso daqui não são meras palavras, isso é palavra com força, com autoridade, palavra com certeza. Eu já falei, não vou ficar falando aqui nada que eu não acredito não, gente. Eu nem tenho paciência para isso não. Quem sou eu? Eu estou sendo sincero. Eu estou sendo sincero. Eu não vou ficar falando coisa que eu não acredito. Entendeu? Eu tenho coisas para me fazer, eu não vou fazer isso. Então, o que eu estou falando para você é para você junto comigo crer. Entendeu? Tem gente que fala e não sabe nem o que está falando. Tem gente que fala ou sei lá o que pensa da vida. Eu não, entendeu? Eu sei como funciona o mundo espiritual. Eu já trabalho com isso tem muito tempo. Eu sei de coisas. É só você acreditar que as coisas acontecem. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. E Deus está preparando o cenário para o milagre de pessoas aqui. Deus, ele está preparando o cenário para... Deus está preparando o cenário para milagres de pessoas aqui. Os seus olhos vão enxergar aquilo que a tua fé, aquilo que a tua fé tem, sabe? A fé que você tem tido, a fé que você tem tido, os seus olhos vai permitir você enxergar isso. Os seus olhos vão, Joana Maria, Deus manda dizer, que os seus olhos vão fazer você enxergar conforme a sua fé. Conforme a sua fé. Olha, pessoal, é conforme a fé da gente que vai ser o tamanho do nosso milagre. É conforme a nossa fé que será o tamanho. Como tem estado a fé de vocês? Como tem estado a nossa fé? Tá entendendo? Qual é o nível? Qual é o tamanho? Qual é a proporção do tamanho da nossa fé? Entendeu, gente? Tá entendendo? Glórias a Deus, aleluia. A fé de pessoas aqui vai levar pessoas em lugares aonde você nunca imaginou. Eu recebo. A fé de pessoas aqui vai te levar em lugares que você nunca imaginou, tá? Porque Deus também me fala de viagens aqui, de viagens, tá entendendo? Você vai viajar, mas vai viajar e vai ter um propósito nessa viagem. Não é que você, eu fui, não, você vai e vai lá e um propósito grandioso de Deus, tá? Tô pensando aqui em você, Denilson. Tô pensando aqui em você, fazendo a live. Tá? Você precisar falar com a gente e terminar a live, você fala, tá bom? Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Cadê Denilson? Cadê Denilson? Denilson não tá na live, cadê Denilson? Aí ele apareceu, cheguei. Hoje ele teve algumas coisas para resolver, né, Denilson? Em nome de Jesus, ele já havia avisado. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Cada mudança de Deus traz um propósito eterno. Cada mudança de Deus traz um propósito gigantesco. Deus já preparou a resposta que alguém aqui espera. Deus já preparou a resposta. Paulo Goltz, é um nome complicado. É mais complicado o teu sobrenome do que o meu. Como é que é? Goltz Schalke. Você entendeu, né, Paulo? É você. Deus manda dizer para você, tá? Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Deus já preparou a resposta que você, irmão, tanto espera. Tá entendendo? Porque Deus, ele é aquele que muda a nossa sorte. Tá entendendo? E o que está por vir é maior do que o irmão imagina. Assim Deus está mandando te entregar, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Tá? Esse sobrenome é da onde?
esse seu sobrenome? Como é que é o nome? Deve ser alemão, né? Não, não é alemão, não. Esse seu sobrenome é da onde? É alemão, falei isso? Podia ser. Talvez esse sobrenome complicado para falar, não foi, acertei. Deus te abençoe, tá bom? Deus abençoe. Porque o meu sobrenome também é complicado, né? Porque é o sobrenome do apóstolo. Aí, né? Para me falar meu sobrenome, eu tenho que soletrar. Porque se eu não soletrar o meu sobrenome, as pessoas escrevem tudo errado. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Agora a gente vai orar, hein? Agora nós vamos orar. E 10h30 da noite nós estaremos aqui novamente. Amém? E eu faço questão. Tem um papel para me mostrar, Deus? Ele botou lá, eu tenho um papel para mostrar para a senhora. Ótimo. Entendeu? Vamos ver esse papel. Amém, pessoal? Então, 10h30 a gente vai estar junto com o lado misturado aqui. Eu quero a presença de vocês aqui, tá? Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que teu nome venha ser exaltado e glorificado a todo sempre. Obrigado por esse momento com a minha família da live. Eu sei que eu faço parte da família deles. Eu tenho certeza disso. E eu não posso dizer que eles também não são pessoas da minha família. A tua palavra mesmo fala, né, que existem amigos que são mais próximos, né, do que os próprios irmãos, né, mais chegados do que os irmãos. E eu peço ao Senhor, nós temos estado aqui sempre juntos, unidos, né, conforme eu escuto muito eles falarem para mim, segura na minha mão, apóstolo, né, segura na minha mão. E eu de novo eu quero falar que eu estou aqui para segurar na mão deles, porque eles também seguram na minha, né? E esse é o propósito do céu. Um estar alinhado ao outro, né? E a vontade de Deus ser perfeita, né? Na vida de todos. Pai, obrigado por esse momento. Alcance com teu poder e graça, misericórdia, livramento, prosperidade e toda sorte de bênção a vida de todos eles. Guarda o teu povo, livra de tudo que não presta. Cobre com o teu sangue. Espírito Santo, não permita que venha faltar absolutamente nada para essas pessoas, Deus. Não permita, Jesus. Que o Senhor venha sempre, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Sabe, Deus, trazer a provisão que cada um aqui precisa para cada dia. Faça transbordar o celeiro. Espírito Santo, que seja bênção sobre bênção, sem limite, sem medida. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa também os familiares dessas pessoas, que muitas das vezes traz preocupação para essa mulher e para esse homem. Visita os filhos, os maridos, as esposas. Visita, meu Pai, a saúde dessas pessoas. Eu sei que tem pessoas agora que estão com água. Eu sei que tem pessoas agora que estão com fotografias. Eu sei que tem pessoas agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que estão acompanhando essa oração, meu Deus, e estão com a apresentação de uma aliança, de uma documentação. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Então, nesse momento, eu uno a minha fé, a fé dessa pessoa. E, meu Deus, que o Senhor, com o teu poder, venha tocar, meu Pai. Venha tocar nisso que parece ser impossível. Venha tocar nisso que parece que não vai acontecer. Mas que nós cremos, meu Pai, que tudo é possível aquele que crê. Então, começa, Espírito Santo, a espalhar o teu poder sobre essa água. Espalhar o teu poder, Deus, sobre essas fotografias, essas roupas, esses documentos, essa aliança, enfim. Que tudo que está sendo apresentado seja, meu Pai, agora, nesse momento potencializado com a tua unção. A live ela vai se encerrar, mas a sua presença vai continuar visitando, consagrando e abençoando, com certeza. A live ela vai se encerrar, mas o Senhor vai continuar, meu Pai, a levar a ministração da palavra com autoridade. Faça o teu povo entender que eles têm autoridade para pisar na serpente. Faça o teu povo, meu Pai, trabalhar essa unção que existe e mora dentro de cada um deles. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, abra a mentalidade do teu povo, que é um povo santo, um povo exclusivo, um povo abençoado por ti. Deus, aqui eu encerro, entrego e abençoo a vida de todas essas pessoas, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, em nome do Espírito Santo. Você que crê, recebe, declare dizendo nos comentários aqui:
Que assim seja, assim será. Que assim seja, assim será. Que assim seja, assim será. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe Vicilene, Elisângela, Luciana, Tatiana, Carlos, Adriana, Marcos, Rondoval. Deus abençoe, que assim seja, assim seja, assim seja, assim seja. Laudeita, até o finalzinho, Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe ao Roberto, ao Denilson. Deus abençoe a Ana Paula. Que assim seja, Adriana, Marcos Wilson, Ivone, Fátima. Que assim seja, assim será, em nome do Senhor Jesus. Não esqueçam de orar por mim, porque eu também preciso de oração. Beijinho, gente. 10h30, tamo junto com o Lado Misturado. Quem não deixou o like, não esquece não. Deixa o like, tá? Deus abençoe.